achar que você precisa resolver aquilo rapidamente. Então isso é um erro muito grande. Porque muitas pessoas, né, quando vêm da terapia cognitivo, vêm para a terapia cognitivo comportamental, sai daquela coisa, porque a terapia cognitivo comportamental tem técnicas, né? Tem técnicas. E porque resolve rápido e tudo mais. Já recebi pacientes, né, que vêm às vezes de psiquiatras, e o psiquiatra fala isso, porque a TCC resolve em tantas sessões, não sei o que e tal. Mas, cara, não é bem assim que funciona. Existem alguns transtornos que dá para resolver em tantas sessões, e até existe ali uns protocolos que você pode fazer, mas você tem que pensar muito bem que todos esses protocolos, todas essas coisas foram feitas em situações muito específicas, né? Então, quando a gente pensa uma pesquisa científica, né, utilizando a TCC como base, ela colocou ali pacientes, então, que fizeram TCC por 16 sessões, daí viram que melhorou e tal. Mas, cara, é uma coisa muito específica, no tratamento de uma coisa específica, sabe, um ambiente, blá, blá, blá. Então, são muitas variáveis, e quando a gente recebe o paciente no consultório, quem já tem sabe disso, vão surgindo coisas novas, né, assim, no meio do caminho, assim, transtornos diferentes, coisas que acontecem na vida do paciente, que aquilo vai realmente, né, fazendo a terapia, fazendo um zigue-zague nesse sentido. Ela não é uma linha reta, né, o paciente chega, eu tenho ansiedade, disso, beleza, às vezes sim, tá, tem casos que sim. Já tive casos, por exemplo, que eu fiz um tratamento assim, de 3 meses, tá, que era justamente ansiedade social. Então, assim, é uma coisa que realmente pode acontecer se for uma coisa bem focada mesmo, mas eu nunca determinei esse tempo. Foi rápido, mas eu nunca determinei esse tempo. Simplesmente porque realmente o foco acabou. Então, você achar que precisa ser muito rápido, isso coloca uma pressão absurda em você mesmo. Absurdo em você mesmo. E se a gente para pensar, apesar de muitas pessoas, até mesmo os professores e criadores, tudo mais, de terapia cognitivo comportamental, falarem dessa questão de tempo, tantas sessões, tudo mais, cara, não vai por esse lado, tá? Porque quando a gente para pensar que a ideia é o paciente, a pessoa, entender o seu funcionamento ali e ela trabalhar com aquilo, que ela vai ter recaídas e coisas nesse sentido, que não vai ser realmente da hora do dia para noite, não vai ser uma coisa super rápida nesse sentido. Alguns casos podem ser, outros nem tanto. Se você ficar pensando nisso, você vai se cobrar desnecessariamente. O que você precisa entender, então assim, é quando você para e pensa, um caso de depressão você trata em tantas semanas, por exemplo. Você elimina a individualidade do seu paciente. Você elimina a pessoa do seu paciente. Não é realmente o ideal fazer isso. Não é caso de ansiedade dura tanto tempo. Não. É aquele paciente tem ansiedade, o que eu preciso fazer para ajudar ele. Se vai durar 1 mês, se vai durar 3 meses, se vai durar 6, se vai durar 1, se vai durar 2, não importa. O que você tem que fazer é para aquele paciente específico. A gente precisa entender que cada paciente é único, cada um tem a sua individualidade, certo? Isso é muito importante que a gente entenda um pouquinho, tá? Então, achar que precisa resolver aquilo rapidamente e que só depende de você é muito complicado porque coloca uma pressão desnecessária. Até mesmo nessa questão de achar que só depende de você. Você precisa entender que o paciente tem o seu papel. E ele é a maior parte do papel. A gente dá as ferramentas para ele, a gente ajuda ele a identificar o que acontece com ele e o que ele precisa fazer. Mas ele precisa colocar em prática. Tá? Então não se cobre tanto se o paciente, se você tentou, e foi, tentou, e questionou, e falou, e fez, e o paciente não melhora, tá? Não se cobre tanto. Busque entender se você tem alguma coisa que você poderia fazer diferente, mas entenda que a grande parte do processo é do paciente. Isso é muito importante, porque senão você coloca uma pressão muito grande, muito elevada. Tá? Já tive um paciente, por exemplo, que a gente fez tipo a primeira sessão de entrevista mesmo, assim, né? Só para conhecer o caso e tal. Que eu explico o modelo cognitivo também e tal. E aí, na segunda sessão, né? No segundo encontro, perguntei, e aí, como foi? Ainda tô muito mal. Tipo, eu passou uma semana e eu nem fiz nenhuma intervenção, nem nada. Falei, mas a gente nem fez nada ainda. Então, o paciente também pode ter isso, né? Você vê, aí nesse caso, isso foi muito tempo atrás. Eu não fiz isso, né? De trazer aquilo lá de trazer a expectativa do paciente, não fiz essa avaliação, né, qual a expectativa do paciente, a expectativa dele já era melhorar em uma semana, alguma coisa, então é isso. Então assim, entenda que nós somos agentes de mudança, mas nós somos apenas uma pequena parte de todo o processo, nós não somos a pessoa que vai fazer a mudança, tá? Então cada paciente é único, cada transtorno, cada dificuldade possui as suas particularidades, e você não precisa resolver tudo rapidamente.
vai com calma. Apenas foque no seu paciente para ajudar o seu paciente. Você não precisa ajudar, você precisa ajudar o seu paciente, não resolver o seu paciente, tá? Você precisa ajudar o paciente a vencer a sua dificuldade e conviver com a sua dificuldade no tempo dele, tá? Não no seu tempo, no tempo que você viu nos livros, no tempo que o seu professor falou, ou coisa nesse sentido. Você tem que fazer no tempo do seu paciente, certo? Isso é muito importante. Você resolver rápido, isso não diz nada sobre sua qualidade como psicoterapeuta também, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque cada paciente é de um jeito, cada paciente funciona de uma maneira. E vai com calma. Então, a mensagem final que eu quero deixar é: estude o básico, explique o básico e vai com calma. Tá? É basicamente isso. Então, estude o básico, explique o básico para o paciente, para o funcionamento dele e tal, e vai com calma. Respira fundo, vai com calma. Tira essa pressão de você e tudo mais. Então, eu acho que um dos maiores erros que a gente tem é colocar uma pressão muito grande, querer resolver tudo muito rápido, que aí estimula isso de você ficar querendo estudar, esquecer da sua linha de terapia, de você querer resolver, não escutar direito o paciente, não trazer expectativas para a realidade, coisas nesse sentido, tá certo?